Olá, meu nome é Mark Nazarova. Nessa gravação vamos dizer o que vai acontecer com os brasileiros, né? Eu já falei o que vai acontecer com os brasileiros, mas eu quero dizer realmente por quê, ok? Um pequeno exemplo, né? O Eduardo Bolsonaro, que insulta não só os chineses, mas também insulta a Rússia, porque ele coloca faz insulto à China, dizendo troca o Chernobyl por o coronavírus e troca o Partido Soviético por o Partido Comunista. Primeiramente, ele acabou de culpar a Rússia de provocar Chernobyl. Também acabou de culpar a China de provocar coronavírus, né? Bom, mesmo se o coronavírus começou a China, e que muitas pessoas talvez podem culpar os chineses, mas claro que não é culpa dos chineses. O vírus pode ter começado em muitos lugares, ok? Mas mesmo, digamos, se você quer culpar os chineses, mas o problema é que vocês precisam, o Brasil precisa dos chineses. O chinês é o maior comprador, compra 80% das exportações brasileiras. O chinês também fabrica muita medicina, fabrica máscara, fabrica muita coisa. A China é capaz de ajudar o Brasil mais que ninguém nessa situação de coronavírus no Brasil. A China tem mais capacidade de ajudar o Brasil a orientar como o Brasil vai ter que lidar para poder se livrar do coronavírus. Agora o Bolsonaro, a família Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que é cuspir na China. Primeiramente, na época, expulsaram os médicos cubanos e cuspiram em Cuba. Aí acabou de se descobrir que o interferon alfa, o remédio que é mais usado para o tratamento do coronavírus, aquele que mais funciona, o antivirais, que se chama interferon alfa, é fabricado em Cuba. Mas Bolsonaro cortou a relação com Cuba. Então me diga como o Brasil vai receber interferon alfa de Cuba, já que o Brasil cortou toda a relação. O Brasil está prejudicando a si mesma. Entenda bem. Cortando a relação com Cuba, não vai receber interferon alfa. A China recebeu interferon alfa para tratar do coronavírus na China. Ajudou muito a curar muita gente o interferon alfa. Agora o Brasil não vai poder se aproveitar do interferon alfa porque cortou toda a relação com Cuba. O Brasil também não vai poder se aproveitar de máscara e de outros produtos da China, que a China talvez tinha intenção de ajudar o Brasil, mas a família Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, todo mundo está insultando a China, fazendo uma crise diplomática com os chineses, e os chineses ligaram para a Rússia, não sei o quê, e o embaixador da China ligou para o Partido Comunista da China, depois a China ligou para a Rússia. Eu trato foi que vamos cortar ajuda do Brasil. Vamos deixar os brasileiros se virar com o coronavírus. O brasileiro não vai receber porra nenhuma máscara, vai receber nenhum interferon alfa, vai receber nenhuma ajuda, nenhuma orientação, nada da China, da Rússia e de Cuba. O Brasil vai ter que pedir ajuda aos seus amigos Estados Unidos, que estão ocupados demais, que não tem nem máscara suficiente nos Estados Unidos, não tem nem remédio suficiente, não tem nem teste suficiente nos Estados Unidos. Então vocês vão ter que esperar só dos Estados Unidos, porque China, Rússia, Cuba não vai mais ajudar o Brasil. Vocês escolheram os Estados Unidos. Fica cuspindo toda hora, cuspindo na China, cuspindo na Rússia, insultando todo mundo. E ainda estão esperando. Depois, quando Cuba vai entregar interferon alfa, vão dizer ainda que o interferon alfa talvez foi entregado pelos Estados Unidos. Vocês são capazes de fazer isso. Vocês são tão pequenos, brasileiro é tão pequeno, cara de pau. Do mesmo jeito que a cloroquina. Cloroquina. Donald Trump anunciou a cloroquina, que era um remédio milagre. Aí todos os brasileiros ficam falando da cloroquina agora. Mas faz mais de 2 meses que eu falei da cloroquina. E na Rússia todo mundo sabe que a cloroquina pode ser usada para tratamento de coronavírus. A própria China anunciou a cloroquina como tratamento possível de ajudar contra o coronavírus. Isso faz mais de 2 meses. Mas os brasileiros não se importaram. Só se importaram quando Trump falou de cloroquina. Aí apareceu muito médico nas redes, na internet. Hidroxicloroquina, cloroquina, Donald Trump falou que era cura. Meu Deus, os americanos são gênios, são as pessoas mais inteligentes do mundo, os americanos. Eles inventaram a cloroquina, a cura do coronavírus, a cloroquina. A cloroquina existe desde 1980.
Todo mundo na Rússia sabe que tem utilidade para coronavírus, todo mundo na China testou o cloroquina para tratar coronavírus, mas a cloroquina é eficiente, mas é mais eficiente a interferon alfa, que é fabricada em Cuba. E também o Brasil não quer saber de Cuba, não quer saber da China, não quer saber da Rússia, só acredita esperando que os Estados Unidos encontrem a salvação. Mas os Estados Unidos só vão salvar a ele mesmo. Não vão entregar nem cloroquina para o Brasil, nem máscara, nem testa, nem nada para o Brasil. Então não adianta ficar chupando a bola dos americanos. Eduardo Bolsonaro, família Bolsonaro, fica chupando a bola dos americanos. Porque os chineses têm mais facilidade de ajudar o Brasil. Cuba com sua interferon alfa, Rússia com sua estratégia de combater de forma eficiente, né? Isolar. Mas não. Agora o Donald Trump falou hidroxicloroquina, mas a Rússia e a China já falaram cloroquina, hidroxicloroquina há muitos meses e ninguém prestou atenção. Mas porque os Estados Unidos falou agora, agora Estados Unidos inventaram a cloroquina, Estados Unidos inventaram a cura para o coronavírus, merecem um prêmio Nobel. Brasileiro é muito cara de pau, muito filho da puta, muito safada. Brasileiro não merece ajuda. Porque, exemplo, vai receber interferon alfa de Cuba, vai dizer que vem dos Estados Unidos. Vai receber cloroquina da China, vai dizer que vem dos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, né? Brasileiro é tão pequeno. Brasileiro não merece ajuda. Brasileiro não merece. É bem feito o que vai acontecer com o Brasil, com a economia brasileira que vai afundar, com os milhares de mortes que vai acontecer no Brasil, por culpa do... E todo, não só o governo, não vem dizer culpa do governo, é culpa do governo. Todos os brasileiros são responsáveis por seu governo. A grande maioria de vocês votaram no Bolsonaro. A grande maioria de vocês tem o mesmo pensamento em relação à China, em relação a Cuba, em relação à Rússia. Vocês veneram os Estados Unidos como um Deus, Capitão América, tudo que fala é Estados Unidos, mas os outros países já inventaram essa história de cloroquina, de remédio, interferon alfa, tratamento, todo mundo já sabe. Os Estados Unidos foram os últimos a saber, a anunciar. Teste com antivirais, com HIV, contra o HIV, lopinavir, ritonavir, interferon alfa, cloroquina, já foram muitos testes na China, na Rússia, antes dos Estados Unidos, antes da Europa. Mas você só acredita, só espera quando Donald Trump, os Estados Unidos, fala. O resto é merda, o resto não vale nada. É a mesma história, os Estados Unidos inventou tudo, meu amigo. Os Estados Unidos inventou todas as curas, todos os remédios, todas as tecnologias. Mentira, a Rússia inventou a maioria das vacinas da história. A primeira vacina foi inventada na Rússia, o primeiro satélite foi inventado na Rússia, a primeira tecnologia, até o primeiro celular, o primeiro rádio, a primeira lâmpada, muitas invenções foram feitas na Rússia. E depois os americanos e os outros países copiaram, imitaram, patentearam e depois diz que é dele. E depois fala igual o Olavo de Carvalho, a Rússia nunca inventou nada, a Rússia nunca inventou nada. Mas é engraçado, porque se pega a internet, o Google tem uma lista de mais de 6.000 invenções e inovações feitas na Rússia. Inclusive a descoberta do primeiro vírus foi na Rússia também, né? Lá no século XVIII. A primeira transplante de rim, o primeiro... Tudo, meu amigo, tudo. A Rússia sempre foi inovadora em tudo, mas a Rússia nunca levou crédito para nada, porque existe a pessoa como os brasileiros, outros países que têm veneração por Estados Unidos, e só espera tudo que cai, as migalhas que caem dos Estados Unidos, como se os Estados Unidos sabem tudo. Mas os Estados Unidos sabem nada, amigo, sabe nada.